Muito bom dia a todos. Neste momento já somos 289 e a única incerteza é saber se chegamos às 400 presenças, porque nós sabemos que isto da internet funciona muito bem quando funciona e quando não funciona é um desespero. Mas a verdade, como já várias pessoas disseram, é que a tecnologia nos permite contactar e contactar num âmbito geográfico muito maior. E as tecnologias vão evoluindo e, portanto, nós temos novas possibilidades de nos encontrar e eu espero que este debate corra bem, seja esclarecedor para todos. No debate que nós vamos centrar no tema do uso da calculadora gráfica no ensino à distância e como é que diferentes tipos de pessoas o usaram, nós vamos ter três convidados, a quem eu vou inicialmente dar 20 minutos para apresentarem a sua experiência. Os convidados, tal como está anunciado, são a Cátia Ferreira, que é estagiária de matemática na Escola Secundária de Vila Verde, está a começar o seu percurso de professor e começa logo com enfim, uma dose substancial de tecnologia. O que irá acontecer nos próximos 30 anos, 40 anos, sabe-se lá, a esta professora é uma coisa curiosa. A seguir, nós teremos o Hélder Martins, um professor de matemática com muita experiência, que é professor na Escola Secundária António Damasio, em Lisboa, e que é membro do grupo de trabalho de matemática que, nomeado pelo Ministério da Educação, produziu há pouco tempo um relatório com recomendações sobre a melhoria do ensino da matemática, que está disponível na página da Direção-Geral de Educação, e o professor José Jorge Teixeira, que é professor de Física e Química na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, e que em 2018 foi premiado com o prémio de professor do ano enfim, certamente muitas coisas nos terá a contar sobre os seus projetos. Portanto, tal como eu tinha dito, vamos começar com a intervenção da Cátia Ferreira, que é estagiária de matemática na Escola Secundária de Vila Verde. A Escola Secundária de Vila Verde, para quem não sabe, é perto de Braga. É uma escola secundária muito ativa, onde eu já tive o prazer de estar mais do que uma vez, e que, sendo uma escola ativa, certamente a Cátia Ferreira terá muito para nos contar. Cátia, passo-lhe a palavra a si. Sim, obrigada. Bom dia a todos e obrigada pelo convite para partilhar a minha experiência. Portanto, vou só aqui partilhar a apresentação que preparei para hoje. Foi de facto uma experiência desafiadora, aquela que eu vivenciei no meu ano de estágio, a passar por isto tudo. Conforme já foi referido, eu fui estagiar na Escola Secundária de Vila Verde, sob a supervisão do professor Dr. Floriano Viseu, e a professora cooperante foi a professora Isabel Leite, e fui estagiária, mais um desafio no 12º ano também. E o tema que escolhi na altura para a minha intervenção pedagógica foram as tarefas de modelação e a calculadora gráfica na aprendizagem de funções trigonométricas. Porque é que eu definia este tema? A escolha do tema ocorreu em outubro do ano passado, portanto mais ou menos por esta data, e o interesse que me surgiu foi eu reconhecer enquanto aluna, que era a experiência que eu tinha da calculadora como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Relativamente às tarefas de modelação, para mim foi um desafio, porque enquanto aluna nunca tinha trabalhado muito com tarefas de modelação, não era uma realidade que eu conhecesse, portanto isso constituiu um desafio, e eu considero que ambas em utilização conjunta tornam o ensino mais dinâmico e facilitam a construção do conhecimento dos alunos e a compreensão dos conteúdos que nós lecionamos. Trouxe aqui também algum enquadramento teórico que motivou a minha escolha, portanto o NCTM defende de facto o uso da tecnologia, defende o uso da calculadora e inclusive
consigamos trazer para a sala de aula a matemática no seu cotidiano. Portanto, a matemática nós todos sabemos que está presente no mundo que nos rodeia e é importante passarmos também essa visão aos nossos alunos. Relativamente à trigonometria, de toda a bibliografia que eu recolhi, é um tema para o qual os alunos têm alguma dificuldade de compreensão, os autores são unânimes nesse sentido e então surgiu a oportunidade de trabalhar com a trigonometria também e foi um desafio porque não existia assim, eu na pesquisa que fiz não encontrei assim tantas tarefas, então tive de fazer uma pesquisa mesmo muito exaustiva. E então a calculadora gráfica nesta visão surge como um facilitador do trabalho do professor, portanto nós conseguimos trazer para a sala de aula a visão, muitas vezes que os alunos não têm quando nós tentamos explicar alguma coisa e dizemos estão a ver aquilo e com a calculadora eles conseguem visualizar muito mais facilmente. E ela pode ser utilizada como complemento, portanto nós podemos fazer a resolução no papel e confirmar as respostas, ou então podemos mesmo fazer depois a construção das tarefas conforme eu fiz. Como é que foi o funcionamento das aulas? Inicialmente eu ainda dei uma das aulas de recolha de dados para o projeto presencial e depois as sessões seguintes foram todas online. Foram 3 aulas assíncronas de 45 minutos, onde eu fazia a proposta da tarefa e aulas síncronas, onde depois, entretanto, fazíamos a discussão da tarefa em si. Na aula assíncrona eu disponibilizava o enunciado, os alunos depois, entretanto, colocavam as questões que tinham e na aula de discussão, eu dava-lhes sempre até ao final do dia seguinte para eles entregarem a tarefa e a apresentação recolhendo as respostas dos alunos e focando nas dificuldades que eles tiveram e depois percorrendo um caminho construtivo para que eles depois chegassem a uma resposta correta. E as discussões foram de facto muito ricas. As tarefas de modelação que eu utilizei foram adaptadas, a maior parte delas, exceto a tarefa 4 que eu construí de raiz. Portanto, a tarefa da London Eye, eu procurei trazer também situações que os alunos pudessem reconhecer no seu dia-a-dia e que muitas vezes eles depois chegaram a essa conclusão que nunca tinham pensado que a trigonometria poderia ser aplicada àquelas situações. Portanto, a tarefa 1, eu dividi em 2 partes. Esta foi a tarefa que foi apresentada numa aula presencial. Portanto, os alunos nesta aula trabalharam em grupo. E eu construí uma maquete que eu até trouxe aqui para vocês verem, que não está assim nada muito elaborada, porque na altura também não havia muito tempo para fazer as coisas, então tentei fazer alguma coisa onde eles pudessem ir recolher os dados, porque era importante também fazer essa situação, não lhes dar já os dados, mas serem eles próprios a recolhê-los. E todas as tarefas tinham em comum o facto de eles encontrarem um modelo que melhor se ajustava aos pontos que eles foram obtendo. Esta era a parte 1 desta tarefa e a parte seguinte consistia em algumas questões de interpretação. Eles obtinham um modelo e depois colocava questões que eles tinham de responder associadas e depois gerava-se a discussão. Eu nesta tarefa fiz a discussão em 2 partes também, portanto apresentei a parte 1, eles discutiram, apresentei a parte 2 e depois foi feita a discussão. Relativamente à tarefa 2, é uma tarefa que eu adaptei de uma tarefa disponibilizada pelo grupo Casio Mais, que é dos aerogeradores. Nós temos um parque eólico cá muito próximo de Braga, então aproveitei esta temática e esta tarefa em particular eu tive de criar um protocolo que também adaptei do que já estava disponibilizado para que eles pudessem utilizar o menu plot imagem, que eles não estavam muito familiarizados com eles, então tive de lhes dar essa ajuda. E mais uma vez consiste em encontrar um modelo e nesta eu procurei introduzir também aqui uma pequena composição. Desculpa, não se está a ver as tarefas, desculpa lá. Deve ter a ver com... Como estás a partilhar, não nos permite ver as tarefas.
Pois deves estar a partilhar uma janela de uma aplicação e como mudaste para outra aplicação, tens que fazer a partilha dessa outra aplicação. E sair desta partilha de ecrã e voltar a partilhar o novo, sim. Exatamente. Ok. Agora já se está a ver. Sim, sim. Ok. Pronto. Então, a tarefa do 0 aos geradores. Não sei se queres, a primeira também não se viu. Eu ainda estava a ver se era. Eu volto já lá. Vou só terminar a apresentação desta e volto já lá. Portanto, eu nesta introduzi também uma composição por considerar importante eles trabalharem também a expressão escrita. Eu procurei nas tarefas diversificar. Isto agora vou ter de voltar à apresentação. E vou partilhar. Consegue-se ver? Sim, Isabel, tarefa da London Eye. Portanto, esta era a parte 1, onde eu disponibilizei uma tabela para eles introduzirem os dados que recolheram e o modelo. E a parte 2, onde estavam algumas questões que eles tinham de responder relativamente ao modelo que encontraram, portanto associado depois à situação em si. O que é que eu coloquei aqui uma questão, a Ana embarcou na London Eye, foi comunicada a ocorrência de um furto de materiais onde estavam autorizados na reforma do Big Ben. Sabe-se que 8 minutos antes esses materiais ainda lá estavam. Os passageiros que viajavam na cabine da Ana e que estavam a usar binóculos podem ser considerados como testemunhas oculares deste furto, comenta. E na altura surgiu uma discussão muito engraçada, porque uns alunos diziam que sim, outros que não, e todas as opiniões, de facto, eles conseguiram suportar e sustentar o que estavam a dizer, e foi uma discussão mesmo muito rica. Está-se a ver, Isabel? Tarefa 3? Sim. Relativamente à terceira tarefa, também ela está disponível numa das revistas da Educação Matemática, disponibilizada pela APM, e eu trouxe a realidade da duração dos dias ao longo do ano, que eles nunca tinham pensado que poderia ser modelada também através de funções trigonométricas. E nesta tarefa em específico, houve aqui a recolha de dados que eu pensei inicialmente que pudesse ser um problema e eu até equacionei disponibilizar a tabela para eles preencherem, mas depois eu optei por não e eles acharam. Não se está a ver a tarefa 3, desculpe. Estamos a ver o índice das tarefas de modelação, mas não a tarefa 3 propriamente. Agora já está. Sim. Já está, agora já se. Pronto, porque eu aqui estava a dizer que não disponibilizei a tabela e tinha tudo preparado, se surgisse a necessidade eu entretanto disponibilizava, mas não foi necessário. E depois também introduzi aqui esta página do GeoGebra que tem uma aplicação muito interessante para eles verem a duração do longo do dia em diferentes pontos do globo, e também foi aqui uma discussão que surgiu interessante. E a tarefa 4. Está-se a ver? Sim. Sim? Pronto. Esta dos presentes suspensos foi a que me deu mais trabalho na altura, porque eu tinha pensado isto para o presencial e tinha equacionado utilizar os sensores, mas depois não foi possível, eu tive de fazer uma pesquisa e procurar o pêndulo que estivesse disponível e que permitisse fazer aquilo que eu queria fazer com os alunos. Mas correu muito bem. E dentro das diversas tarefas de modelação, eu fui também procurando integrar, por exemplo, na tarefa 2 surgiu uma resposta de um aluno que eu na altura não tinha tido oportunidade de explorar, e na aula 4 explorei essa questão com a questão 4, ou seja, porque uma das alunas tinha dito que a aceleração do movimento é sempre constante. E agora vou regressar aqui à apresentação.
e agora já não vai ser preciso voltar a saltar. E porquê é que eu peguei nesta questão? Depois, entretanto, também aproveitei não só para mostrar que de facto a aceleração não é sempre constante, mas surgiu aqui a oportunidade de apresentar um funcionamento da calculadora que é interessante e que permitiu a esta aluna responder incorretamente, mas depois perceber porque é que a resposta dela estava incorreta. Porque ela aqui tinha tirado a conclusão por estar a ver a derivada e a função em simultâneo na mesma janela de visualização, o que lhe permitia tirar uma conclusão errada. E então, depois, entretanto, apresentei aos alunos este modo de funcionamento, portanto, eles podem disponibilizar a visualização das funções em duas janelas de visualização diferentes, têm a percepção de que, de facto, a aceleração não era constante. Relativamente às opiniões dos alunos, porque eu coloquei um questionário inicial e final, o questionário foi identificado para que eu pudesse depois comparar as respostas iniciais dos alunos com as finais, e em relação às tarefas de modelação, todos foram unânimes em dizer que serviram para consolidar, interpretar e praticar, permitiram ver a matemática de outra forma, perceber que se pode aplicar a situações do cotidiano que eles nunca tinham pensado. Relativamente às desvantagens, as questões levantadas tiveram a ver com o tempo, tiveram a ver com a dificuldade da utilização da tecnologia à distância, alguns menus que eles não estavam familiarizados, mas como eles tinham o suporte do protocolo, acabaram por realizar muito bem as tarefas. As dificuldades efetivamente foram verificadas durante as aulas tinham a ver com o período, com as derivadas, a interpretação, os limites e a resolução de equações trigonométricas. O contributo das tarefas de modelação e da calculadora gráfica na clarificação das dificuldades, os alunos, a maior parte deles respondeu que de facto que ajudaram a clarificar algumas dificuldades. O facto de visualizarem os gráficos fazia com que percebessem melhor aquilo com que estavam a trabalhar, em vez de resolver apenas exercícios teóricos que muitas vezes eles não conseguiam compreender, eram meras aplicações de fórmulas, como muitos diziam. E as diferenças que eles identificaram entre a resolução de exercícios e os problemas e tarefas de modelação tinha a ver com isto também, e de encontro a esta situação. Portanto, eles diziam que os exercícios eram muito teóricos, muitas vezes eles não conseguiam compreender aquilo que estavam a fazer, decoravam as fórmulas e sabiam que tinham de fazer assim, mas depois não percebiam a aplicação daquilo, e as tarefas acabavam por lhes permitir não só trabalhar a interpretação e a comunicação, mas perceber porque é que eles faziam aquilo nas aulas de matemática. Eu no ensino presencial trabalhei com os alunos em grupo, entretanto optei por trabalhar com eles à distância de forma individual, porque na altura tive um bocadinho de receio de ter muitas respostas iguais e eu precisava de ter uma diversidade de dados também depois para analisar. No ensino presencial senti muito mais dificuldade em gerir o tempo do que no ensino à distância, porque tinha a aula síncrona já previamente preparada, o que ajudou a facilitar isso, e embora no ensino presencial eu tivesse mais facilidade em acompanhar a interação dos alunos, porque estava a vê-los, sabia quem estava a falar, e às vezes no online isso tornava-se um bocadinho difícil. Relativamente a esta experiência, eu de facto no início, conforme eu já referi, tive algum receio que eles fizessem os trabalhos todos iguais, mas isso não aconteceu. Os alunos foram bastante responsáveis, fizeram cada um o seu trabalho e consegui uma discussão rica em todas as aulas e muitos dados. Os alunos vão participar nas discussões. Eu achava que poderiam não participar, poderiam ficar inibidos, mas isso não aconteceu, felizmente. E também consegui, pronto, isto tudo online tem estas questões, as partilhas e tudo mais, mas isso depois é com uma questão de prática, a gente vai resolvendo e correu tudo bem, felizmente, relativamente aos recursos a utilizar. E, conforme não me vou repetir mais, porque já disse, houve muita interação, os alunos colocaram bastantes questões por e-mail e também no fórum que nós disponibilizamos no Teams,
e acho que foi uma experiência muito positiva. Eu já tinha gostado da disciplina de tecnologia educativa no mestrado, e considero que a tecnologia pode ser de facto muito importante e pode ser um instrumento facilitador do trabalho do professor. E tive a oportunidade, devido a esta situação, este caos todo que se gerou à nossa volta, de testar isto, que também de outra forma não teria tido essa oportunidade. Por isso considero que foi uma mais-valia na minha experiência. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Kátia. Uma apresentação muito clara e interessante. Vai ser certamente uma excelente professora de matemática com uma longa carreira à sua frente. Eu agora vou passar a palavra ao professor Hélder Martins, professor de matemática na Escola Secundária António Damásio, em Lisboa, e como eu disse, fez parte do grupo de trabalho de matemática que publicou, que entregou ao Ministério da Educação, e o Ministério da Educação publicou na página da DGE as recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática, e eu vou aproveitar na zona do chat para colocar o link para a página da DGE, onde está este documento das recomendações. Hélder, importas de começar? Ok, então antes de mais, bom dia a todos e bem-vindos. E não vou ser tão extenso, acho eu, como a colega que me precedeu, e vou tentar fazer uma coisa bem mais simples, como vão ver. Não queria, portanto, não esperem uma coisa muito elaborada, não vai ser certamente. Ora, então, esta minha apresentação eu dividi em 3 partes. Ok. Utilização da calculadora gráfica no ensino da matemática, em termos genéricos, depois um exemplo de uma tarefa que se pode utilizar em sala de aula que foi utilizada, e depois então falarei um pouco sobre o ensino à distância, não só com a calculadora, mas também em termos genéricos com aquilo que fiz nos 3 meses ou 4 que precederam, ou que depois a partir de março, a partir do momento em que entramos em confinamento. Ora, em termos de utilização, como sabemos, a generalidade dos países industrializados começaram a utilizar as calculadoras gráficas com capacidades numéricas, gráficas e estatísticas nos finais da década de 80 do século XX, sendo que o primeiro modelo foi este que aqui estão a ver, a Casio 7000, que remonta já a 1985, portanto já temos um historial de cerca de 35 anos de calculadoras gráficas, embora não pareça. Em Portugal, elas remontam a cerca da década de 90. É uma calculadora algo rudimentar e que basicamente só permitia fazer recolha de pontos do gráfico e que nem sequer interseções praticamente fazia, a não ser através do zoom. Isto para termos uma contextualização. Durante os anos que se seguiram, até aos dias de hoje, as calculadoras foram ganhando novas funcionalidades e hoje em dia é possível trabalhar com álgebra, cálculo, probabilidades estatísticas, geometria, além de permitirem também a recolha de dados experimentais e o trabalho com programação, nomeadamente muito em voga ultimamente o Python. No final do século XX surgiu igualmente outro tipo de calculadoras gráficas com sistemas algébricos, devido à vulgarização de programas como o Maple, Matemática ou o Derive, permitindo assim o uso de cálculo algébrico simbólico para alunos do ensino superior. Aqui temos um exemplo do exemplo da Casio, a classe PED, bastante conhecida, FX400, embora hajam outros modelos de outras marcas, como sabemos. A utilização das calculadoras gráficas no ensino da matemática remonta, está previsto no Programa de Ajustamento de 1997, e aqui eu peço desculpa estar a fazer esta pequena introdução, mas advém também do nosso trabalho das recomendações e também para contextualizar um bocadinho depois a tarefa que vos vou apresentar. Com o uso, depois, no programa de 2001 de Matemática A, B e Max, foi então previsto para incentivar o espírito crítico a questão do uso das calculadoras e dos sensores para a recolha de dados. Isto consta tudo das nossas recomendações, ou seja, do texto das recomendações. No programa Matemática A de 2014, como sabemos, verificou-se um certo retrocesso e todos nós verificámos isso nas nossas aulas e mesmo se até 2013 havia uma evolução positiva no sentido de utilização da calculadora na sala de aula, verificou-se com este programa mais formal
e mesmo pelas indicações metodológicas que eram dadas, ou pelas indicações do programa, melhor dizendo, verificou-se que houve uma restrição, o próprio programa diz mesmo, restringe o seu uso, como é referido nas recomendações, restringe o seu uso a situações de ilustração e ou pressupondo conhecimento teórico prévio. E depois, por um lado, a utilização das calculadoras gráficas com CAS não é oficialmente aceito no sistema de ensino português, o seu uso tem caráter obrigatório em testes e exames finais na Dinamarca e na Noruega, por exemplo, sendo permitidas na Áustria e no estado da Vitória, na Austrália e na generalidade das províncias germânicas, bem como noutros países, por exemplo, ainda estava a falar com a Isabel Leite o outro dia, em Espanha também utilizam, na Finlândia utiliza-se bastante, nos Estados Unidos também se utiliza, em várias províncias utiliza-se. Isto é referido também no nosso relatório. Nos últimos anos, tem-se assistido também ao surgimento de várias aplicações virtuais e diversos simuladores de calculadoras, sendo que, por exemplo, no sítio eletrónico do GeoGebra, os internautas têm ao seu dispor programas que recorrem a processos numéricos, gráficos e geométricos, 2D e 3D, bem como a utilização do CAS, gráficos 3D e realidade aumentada mesmo, que está previsto também na Cássio essa utilização. Em Portugal, e terminando esta breve apresentação do primeiro ponto, e portanto não estender muito além dos 20 minutos, como é óbvio. Em Portugal, 2 grupos de trabalho da APM têm-se dedicado a trabalhar com calculadoras gráficas e com sensores e a produzir tarefas para a aula, de forma a proporcionar uma adequada formação de professores com este tipo de tecnologia. São eles o grupo T3, que está implementado no terreno desde 1926, e o grupo Cássio Mais, desde finais de 2011, com o apoio da Cássio Portugal. Vamos agora apresentar uma pequena tarefa, e aqui vou-me demorar um bocadinho mais, uma pequena tarefa sobre polinomiais, e realmente, como a Cátia disse bem, muitas das tarefas têm por vista a modulação. Aqui muitos de vocês acharão esta tarefa um bocado usual, um bocado banal, mas de qualquer das formas tem depois um quezinho de alguma alteração, depois na parte final, como vão ver. Portanto, a tarefa é muito simples. Considere-se, e esta tarefa foi aplicada ao nível dos alunos do ano passado, ao nível do 11º, já vamos contextualizar depois melhor no terceiro ponto. Considere-se uma folha de cartolina quadrada com 4 símbolos de lado, em que se pretende retirar os 4 cantos igualmente quadrados, de iguais dimensões, de modo a formar uma caixa sem tampa, qual deverá ser a área da superfície da caixa em símbolos quadrados, assumindo que o volume da caixa assim construída é máximo. Portanto, como vê, é uma tarefa bastante simples, bastante usual, talvez mais modulação do que aquilo que tem aparecido nos últimos anos dos exames nacionais, nomeadamente nos últimos 3 anos, desde 2018, sim, isso mesmo, que basicamente limitam-se à transformação de gráfico, de funções, e gráficos de funções e pouco mais, mas pronto. Mas neste caso aqui é esta tarefa, portanto, resumindo, temos uma cartolina quadrada, tira-se os cantos e forma-se uma caixa sem tampa. Portanto, o que é que se pretende? Portanto, atribuindo, por exemplo, a variável x à medida do lado, em decímetros, dos quadrados retirados de cada canto da folha da cartolina, tem-se que o volume da caixa é dado em decímetros cúbicos, como sabemos, por x vezes 4 menos 2x, portanto, correspondente aos cantos, vezes 4 menos 2x. Ou seja, simplificando, 4x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 16x, sendo que x está entre 0 e 2. Utilizando o emulador da calculadora FX Cesia 20, por exemplo, vou só abrir aqui, peço desculpa. Ora, cá temos a calculadora. Todos estão a ver a calculadora? Confirmem a instalação, por favor. Perfeito. Então, indo aqui ao GAF. Portanto, isto para verem também, eu optei por fazer esta apresentação deste modo, eu digo já, para vermos também como fazer, não é? O modo de operação em termos de online, que é bastante importante, não é? Muitas vezes falar um bocadinho é importante, mas depois a prática torna-se muito mais importante para percebermos as restrições e os constrangimentos que nós sentimos para em sala de aula, nomeadamente em sessões online não presenciais. Portanto, aqui introduzir a tal função que tínhamos chegado, portanto, deixem-me só ver. Portanto, 4x ao cubo, 4, vou tentar rapidamente, x ao cubo menos 16, ops, um errozinho, ali para a frente, menos 16, x ao quadrado, andar para a frente, mais 16x, ops, e um erro ali, peço desculpa.
16x, igual tem então a janela de visualização para 0,2. Ops, shift, ai, não está a dar. Ok, peço desculpa. 16x ao cubo, acontece, menos 16x ao quadrado, mais 16x, isto são coisas que acontecem sempre quando estamos nas aulas. Ok. Mais 16x, ok, enter, pronto. E agora sim, shift, window, e agora adaptamos então a janela de 0 a 2, é aquilo que tinha proposto. 0, 2, dá para baixo, 0, 6, e agora sim, então, exit e drop. E cut, o que fiz mal? Novamente, 0, 2, 0, 6. Tudo bem, é a expressão. Então, 16x ao cubo, 4x ao cubo. Agora sim. Ok. E cá temos o nosso modelo. E, portanto, depois é só uma questão, como sabemos já, gsolve e pedir então o máximo. E automaticamente apresenta. Está bem? Ok. Ora, voltando então, tá? Avançando. Ora, voltando então à aplicação, compartilhar. Ok. Já está. Aqui está. Portanto, e cá está. Portanto, e cá temos o gráfico daquilo que vimos há pouco. E, portanto, através da visualização desta representação gráfica, temos então que o valor é para x igual a 0,667, ou 66666 por aí fora, e, portanto, a área temos então, é dada por 16 menos 4x ao quadrado, o que, substituindo, temos então 14,22. Agora, até aqui, eu acho que todos nós, bem ou mal, acabamos por fazer isto num contexto de sala de aula e no contexto de aplicação virtual. Acho que não é todo difícil, mais ou menos emulador, seja um ou outro emulador de uma empresa ou outra, acaba por se fazer bem. Agora, a questão é, para um aluno que quer explorar um bocadinho mais e que olhe para aquele 0,666, provavelmente, embora reparem que aqui apresenta um valor, peço desculpa, apresenta um valor que a calculadora tem 5 dígitos de precisão, portanto, na maior parte dos casos, e, portanto, poderá ter a tentação de querer saber um bocadinho mais, porque é aquele 0,666, será que é um valor exato, será um valor aproximado? Nós sabemos que só no 11º, isto é uma tarefa para alunos, obviamente, de 10º ano, mas só no 11º é que eles realmente, 11º e 12º é que poderiam realmente fazer esta resolução analítica. No entanto, portanto, se utilizarmos uma FX, ou portanto uma ClassPad 400, o que verificamos, eu vou aqui abrir a outra já agora, desculpem lá, para vermos realmente como é que poderá funcionar. E vou partilhar. Ok. E cá temos o que estão a ver todos, não é? ClassPad, estão a ver o menu. Então, perfeito. Então, basicamente a ideia, qual é que era? Portanto, reparem que o que se pretende aqui é... O que se pretende aqui é depois ver um bocadinho mais além daquela tarefa que fizemos e, portanto, para o aluno confirmar de forma rápida a nível 11º ou mesmo 12º se aquele resultado a que chegou tem alguma... ou seja, se o valor que chegou é um valor exato ou é um valor aproximado. Portanto, é esse o objetivo. Portanto, aqui, então o que é que vamos pedir? Vamos à calculadora para fazer a derivada da expressão, neste caso, 4x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 16x, vírgula x. Portanto,
portanto, e a calculadora dá-nos o valor da derivada, está bem? Depois podemos pedir para calcular os GES, seguindo o processo, no fundo, o processo que usualmente é utilizado na matemática, que é 11º, que é 12º, portanto, calcular a derivada, calcular os GES e depois analisar se esse valor obtido, se esse zero, se há um extremante ou se há um maximizante ou um minimizante. Portanto, e aí, vamos aqui ao solve. Solve do quê? Podemos copiar esta instrução toda, literalmente, copy, depois paste, e depois vírgula x, temos a derivada, igual a zero, vírgula x, assim aqui é, está uma instrução mal feita, peço desculpa, assim, pronto, e automaticamente temos os GES da derivada, reparem, está bem? Ora, depois os GES da primeira derivada, e agora é ver, podemos utilizar um 12º, uma vez que ele tem o conhecimento, não está nas aprendizagens este conceito a seguir, mas pode facilmente ser introduzido, uma vez que está no programa do 2014, então podemos agora ver a segunda derivada naqueles pontos, se é positiva ou negativa, para determinar se o extremante é um maximizante ou um minimizante. E aí, vamos aqui ao Action, Calculation, derivada novamente, vamos pedir para calcular a derivada daquela expressão. Eu peço desculpa, se calhar estou a ser um bocado monótono, mas as aulas são mesmo assim, como todos nós que temos alguma experiência disto sabemos. Portanto, paste, portanto, vírgula x, vírgula 2, e agora barra x igual a 2, primeiro, e 16, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a segunda derivada no ponto 2 é positiva, portanto, a concavidade é voltada para cima naquele extremante e, como tal, é um minimizante que nós temos ali. Não é esse o objetivo, nós queremos um maximizante, portanto, agora é fazer o mesmo procedimento e, para isso, podemos, obviamente, copiar aquela instrução, não é preciso estar a repeti-la. Paste, e agora alterar só ali o 2/3. 2/3. E menos 16. Portanto, cá temos o extremante é obtido para 2/3. Como agora se pretendia saber, reparem, pretendia-se saber se, portanto, lá está o 2/3, que é o tal 0,666, portanto, é realmente um valor exato, embora na calculadora não apareça como valor exato nas últimas 6 ou 7 casas decimais. Portanto, agora, na prática, era só calcular a área para x igual a 2/3, e portanto aí é só introduzir a expressão 16 menos 4x ao quadrado para x igual a 2/3. Aqui dá um valor logo de 128 nonos, precisamente o valor que nos tinha dado na aplicação. Está bem? Tá? Voltando então à apresentação. Peço desculpa por este interregno, que é mesmo assim. Ora, interromper a partilha. E passar então à apresentação. Cá está. Ora, confirmem-me só, estão a ver a apresentação, não estão já? Sim, sim. Ok, obrigado. Ora, continuando então, portanto, lá está aquilo que eu tinha a dizer, portanto, aquilo que eu tinha dito, portanto, brutal. Conseguimos realmente chegar ao valor, portanto, uma maneira de, obviamente que isto será para alunos de 11º, eventualmente 12º, porque é aí que se dá a segunda derivada, 11º, obviamente, teríamos que recorrer a um estudo de sinal através do quadro de sinais, mas pronto, mas de qualquer das formas, cá temos um conceito que pode ser utilizado no 11º e 12º, utilizando a calculadora nas suas diversas vertentes. Aqui, primeiro, a calculadora do modo gráfico, ou sob o ponto de vista gráfico, depois a calculadora sob o ponto de vista puramente manipulação simbólica. Entrando então nesta terceira parte, e tenho cerca de 5 minutos ainda, julgo eu. Ora, entrando nesta terceira parte, temos então o ensino à distância e como é que foi processado. Portanto, julgo que não será muito diferente da generalidade de nós que passamos a partir de março para o ensino à distância. Portanto, utilizando a calculadora gráfica, foi mais um instrumento que foi utilizado, e aqui não só o emulador da Cássio como o emulador da marca concorrente foram utilizados, porque os alunos nem todos têm Cássio, como é óbvio, mas pronto, foi utilizado o WhatsApp, utilizei muito o WhatsApp para comunicar com os alunos, o correio eletrónico, o Zoom, o Teams, o Word, o PowerPoint, o OneNote, os vídeos da Khan Academy, que são muito bons, estão muito dá para utilizar
muitas coisas ao nível de 10º e 12º. Os vídeos de estudo em casa, nomeadamente, que foram feitos na Madeira para o ensino secundário, também muito bons. Obrigado, Ana Paula Jardim, já agora. Depois, houve necessidade de definir novas regras de conduta para este período, estabelecer um plano semanal com aulas síncronas e assíncronas, como a Cátia falou há pouco. As aulas síncronas na minha escola, na António Damasio, cingiam-se a 50 minutos, depois tínhamos 2 períodos de aulas assíncronas, obviamente que serviram para tirar dúvidas, para os alunos esclarecer dúvidas, como é óbvio. Depois, definir como se iria processar a avaliação nos novos moldes, e esse foi o nosso grande problema, que julgo que todos nós, que é uma questão transversal, todos nós no ensino, quer secundário, quer básico, tivemos esse problema, definir uma metodologia correta, de forma a que pudéssemos avaliar no terceiro período de forma fiável, e o problema é mesmo esse, fiável, a fiabilidade foi um dos grandes problemas que senti o ano passado e que sentimos, julgo eu, e estabelecer novos canais de comunicação. E aqui é que está a grande tónica, o estabelecimento de novos canais de comunicação, e como eu vos disse, utilizei muito o WhatsApp. Como eu disse, portanto, o WhatsApp foi utilizado para comunicar com as minhas 2 turmas, eu tinha só 2 turmas porque estava no trabalho do relatório, das recomendações, como disse o professor Jaime há pouco, e quer fossem informações de direção de turma, quer pequenos quizzes ou passatempos. Eu deixo-vos dizer que eu utilizei muito aqueles problemas, não sei se tiveram conhecimento dos problemas de José Paulo Viana no ano passado no Facebook, utilizei muito, tive o cuidado de enviar todos os dias e serviu como canal de comunicação, ou seja, nem todos os dias tínhamos informações formais para apresentar aos alunos, mas de qualquer das formas, mesmo que eles não respondessem, havia sempre o elo de ligação entre os alunos. Todos os dias havia a preocupação de mandar para o WhatsApp para as minhas 2 turmas, mandar para o WhatsApp aquele problema. Uns respondiam, outros não. Houve respostas bastante interessantes, que eu depois tive o cuidado de enviar todos os dias para o Zé Paulo, e ele, com a sua simpatia, lá enviava o smile dele. Mas pronto, houve esse cuidado de enviar e também deles fazerem alguns vídeos caseiros sobre a resolução, coisas muito interessantes. Já agora, contextualizando, portanto, quais são as matérias de 10º ano que estamos a falar nessas 2 turmas? Falei, em termos de online, composição da função módulo e composição de uma função com função módulo, funções que envolvam radicais quadráticos e cúbicos, equações com radicais quadráticos e cúbicos, polinómios, funções polinomiais, operações com funções. Deixem-me que vos diga que basicamente utilizei a calculadora, embora em qualquer destes temas pudesse utilizar a calculadora, como certamente vocês sentiram, em 45 minutos é muito difícil, e tendo que dar muitas vezes conteúdos, é muito difícil estar sempre a utilizar a calculadora. E precisamente para aquilo que vocês viram mesmo agora, esta transição entre os diversos quadros, às vezes dificulta muito a comunicação e os 45 minutos passam a correr mesmo, como eu estou a ver agora nesta apresentação. Portanto, e então, basicamente utilizei mais para as funções polinomiais. Portanto, dei os polinómios, tudo bem, naqueles 45 minutos, depois esclareci as questões nas aulas assíncronas, com os diversos alunos, depois funções polinomiais e operações com funções, isto foi praticamente o terceiro período todo. Portanto, mas deu para dar isto tudo relativamente bem, sem grandes ressaltos. Aqui também deixem que vos diga, estão aqui assuntos já que não estão nas aprendizagens, por exemplo, operações com funções não faz parte das aprendizagens essenciais, mas também para aviar um bocadinho aquilo que eventualmente iria ser dado depois no 11º e para iniciar depois o 11º também um bocadinho dos conteúdos do 11º. Portanto, a calculadora gráfica, como já disse, foi utilizada principalmente nas funções polinomiais para determinação de objetos com uma imagem específica, ou resolução de equações, ou ainda na determinação de extremos, recorrendo aos diversos simuladores disponibilizados pelas 2 marcas mais representativas do mercado. Depois, durante este período, os alunos apresentaram, este agora já um bocadinho à parte, portanto, os alunos apresentaram igualmente posters efetuados no âmbito das DAC, em PowerPoint, sobre propagação de doenças, o que veio a propósito, reparem, parece que foi premonitório. Portanto, isto foi um trabalho que foi preparado logo no início do ano letivo e foi feito em parceria com os colegas de Físico-Química A e de Biologia e Geologia. E a matemática entrou aqui com os modelos matemáticos. Portanto, este trabalho baseou-se numa visita de estudo, foi feita para 20 e poucos de janeiro, à FCT-UNL, onde os alunos, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde os alunos assistiram a uma conferência sobre propagação de doenças, proferida pelo professor Paulo Doutor, e uma ida ao CENIMAT também, que está muito em voga, através da doutora Elvira Fortunato, que tem-se ouvido falar muito ultimamente, antes do Prémio Nobel, agora já por um bocadinho mais, mas pronto, antes da atribuição. E esses trabalhos, estão aqui alguns deles, dos posters que foram feitos, portanto temos aqui a ciência na sustentabilidade, depois sobre a malária, sobre a microscopia,
sobre os modelos matemáticos na evolução da SIDA, sobre a gripe, sobre modelos matemáticos na epidemiologia de peste negra, sobre o síndrome da imunodeficiência humana. Portanto, eu devo dizer que eles estavam agrupados em grupos de 4, 5, portanto, e este trabalho foi começado a preparar quando estávamos ainda em sessões presenciais, portanto, no segundo período. Depois fizemos a apresentação só no online, já no terceiro período. Dedicámos 2 dias para isto, nas 2 turmas. Portanto, modelos matemáticos na evolução da SIDA também, vírus da gripe H1N1, biosensores de papel e outro trabalho ainda de biosensores de papel e os modelos matemáticos aplicados no âmbito da chikungunya. E cada vez mais assistimos que realmente aqui temos uma banda desenhada do Jetson, que são de 1960, década de 60, 70, cada vez mais vemos o online de forma presencial, quer para trabalho de escritório, quer na telemedicina, nas videochamadas e, obviamente, nas classes, nas aulas online. Obrigado. E desculpem se me alonguei um pouco mais, mas acho que não, acho que estou dentro do tempo. Obrigado, Hélder. Dentro do tempo, muito esclarecedor. Trabalhaste aí com a calculadora ao vivo, como se estivesse a falar com os teus alunos e, portanto, a realidade real esteve presente. Nós teremos a oportunidade de discutir todas estas questões e se vocês colocarem questões no chat, nós também introduziremos no debate essas questões. Vamos agora passar ao terceiro membro do painel, o professor José Jorge Teixeira, professor de Física e Química na Escola Secundária Júlio Martins, em Chaves, que em 2018 foi eleito o melhor professor de Portugal, devido aos projetos que foi desenvolvendo de caráter muito, misturando o ensino formal com o informal, de caráter muito experimental, em particular com o Clube de Ensino Experimental das Ciências, e cuja atividade, graças à revelação deste prémio, tem sido muito mais conhecida e um excelente exemplo para o ensino eficiente em Portugal. Professor José Jorge Teixeira, passo-lhe agora a palavra. Muito obrigado, um bom dia a todos. Gostava de esclarecer só aqui uma questão, portanto, eu não vici o prémio do melhor professor de Portugal, eu venci simplesmente o Global Teacher Prize. Portanto, bons professores em Portugal existem muitos, como é evidente. Pois, o problema não é haver professores bons, é haver poucos prémios. Exatamente, eu acho que haver haver mais prémios. E pronto, há uma instituição que lhe atribuiu o prémio, não é importante qual é a instituição, mas pronto. É verdade, há muitos bons professores em Portugal, tanto de matemática como de físico-química. Pode ser que surjam, entretanto, mais prémios. Pronto. Feito este esclarecimento, agora vou partilhar então aqui a tela. Ora, já estão todos a... Sim, já estamos a ver. Ok. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena partilha sobre como é que usei então a calculadora no ensino à distância com os meus alunos. Os alunos são, no ano passado eram 10º ano, este ano são de 11º. E vou fazer aqui uma pequena introdução sobre algumas das potencialidades que eu vejo na calculadora para o caso da minha prática letiva. Então, temos a questão do cálculo, do traçado de gráficos, quer seja de funções, quer seja de regressões, do tratamento de dados experimentais. Depois, há outras valências que as pessoas não ligam muito, mas para mim é importante, que é a portabilidade, porque eu posso estar na aula como eu posso estar num corredor ou na rua. Autonomia, que tem a máquina. Pode ser ligado a um sistema de aquisição e tratamento de dados. É claro que também podem dizer o computador, o tablet, o smartphone também tem isto tudo. Sim, tem. Mas eu com a máquina consigo fazer uma coisa que o computador não faz, é que eu consigo centrar o aluno nas atividades, nas tarefas da atividade. Portanto, o que vai acontecer é que consigo diminuir muito o ruído que existe de um sistema tecnológico. Se eu ligar, por exemplo, se tiver acesso àquilo que eles fazem no ecrã,
de um computador, os alunos dispersam-se mais, vão a vários sítios. Aqui não. E depois temos uma outra grande vantagem, é que é o único instrumento que é usado no Exame Nacional. Ora, eu usei a máquina no ano passado um bocadinho de forma diferente, porque como eu sou professor de ensino experimental e gosto muito do ensino experimental, usei essencialmente ou preferencialmente para atividades laboratoriais. E dessas atividades eu posso dividir as atividades realizadas pelos alunos, pelo menos em 5 tipos. Os alunos podem fazer essas atividades com instrumentos ou com materiais em casa, podem utilizar simuladores, já vi aqui o caso da Kátia que utilizou, por exemplo, o FET. Posso utilizar simuladores e materiais, posso fazer a visualização e análise de vídeos e fotografias, ou então os alunos podem assistir a algumas das atividades realizadas à distância pelo professor e depois fazermos o tratamento dessas atividades. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, de uma atividade prática, que é a AEL 1.1, que é o movimento num plano inclinado, variação da energia cinética com a distância percorrida. Estão aqui a ver imagens da sala de aula, onde eles, na verdade, têm que utilizar uma photogate, portanto, que é um sensor, inclinar as mesas para termos um plano inclinado, e temos que usar este instrumento que aqui está. Em princípio, eles não têm em casa. Ora, como é que eu resolvi este problema? Resolvi este problema simplesmente utilizando um programa de modelação e ponho aqui o carrinho desce com uma velocidade lenta, porque se ele descer com uma velocidade lenta, eu posso substituir a photogate por um cronómetro. E rapidamente eu faço uma coisa destas para cada aluno. Basta mudar o passo do simulador e pronto, cada aluno vai ter acesso a um filme e vai ter que estudar como é que varia a energia cinética com a distância. Eles depois fazem o tratamento dos dados, podem fazer no computador ou podem fazer na máquina de calcular. Obrigam sempre a apresentação dos resultados depois na máquina de calcular. Aqui este aluno estava a fazer o relatório no computador, mas depois já fez a apresentação ou com fotografias ou através do emulador da máquina de calcular, enviou as coisas fez um relatório e enviou para mim. Portanto, cá está aqui um exemplo de um relatório de um aluno. Portanto, cada aluno tinha um relatório diferente. Portanto, aquilo que eles foram fazendo obtinham resultados diferentes. É claro que isto foi feito com simulador, mas agora também houve casos onde se fez com sistemas reais. Porque os alunos eu tinha trabalhado com eles, tínhamos feito carrinhos elétricos telecomandados, aproveitamos, cada um levou o seu carrinho e, em vez de fazerem num plano inclinado, fizeram num plano e estudaram a energia cinética em função da distância deste mesmo carrinho. É claro que aqui a função não era linear, também para lhes mostrar que o mundo, na verdade, não é sempre linear. Aqui a função é quadrática, dá um coeficiente de correlação muito, muito bom. Houve alunos que desenvolveram mais este trabalho, outros menos, mas acabaram sempre por utilizar a máquina de calcular para trabalhar isto. Outro exemplo de outra atividade, que é a que vem a seguir, que era a bola saltitona, calcular, portanto, ou ver qual era a relação que existe entre a altura de queda e a altura de ressalto de uma bola. Eles podiam fazer isto utilizando materiais em casa. Portanto, aqui está um exemplo de utilizar de uma grelha de águas pluviais. Nem precisam de pôr uma régua, porque basta contar o número de traços que tem por aqui fora, e definir cada traço como uma unidade. Se quisessem, podiam pôr uma régua ou não, e trabalhavam isto e apresentavam os dados em função, apresentavam um relatório em função dos dados que iam recolhendo experimentalmente, feito em casa. Isto aqui era uma forma de trabalhar com os materiais. A outra forma é, também para alguns, fazer uma simulação da situação, onde nós temos aqui uma bola saltitona, que eu posso definir a elasticidade da bola e depois eles fazerem o tratamento dos dados a partir
do filme da simulação. É claro que temos aqui um gráfico que eu trabalhei, por exemplo, com a máquina, a parte gráfica. Eles aqui não trabalharam como são alunos do 10º ano, não incidi muito sobre eles fazerem gráficos na máquina de calcular. Mas quando eu estava a trabalhar com eles, ligado à rede, eu de vez em quando mostrava-lhe alguns tipos gráficos e fazíamos a análise desses gráficos. Outra situação, por exemplo, medir a característica de uma pilha. Podemos trabalhar com um simulador, neste caso um simulador da internet. Eles obtinham aqui os resultados a partir do simulador, são tudo imagens deles. Obtinham qual era a função que governava a diferença potencial em função da corrente. Aqui os resultados são perfeitos porque é um simulador. Na vida real as coisas não são assim tão perfeitas. E aquilo que nós íamos fazendo em pequenos grupos, eu tinha o material em casa e eles diziam-me o que é que eu tinha que ligar a quê, íamos analisando as várias situações e depois, em função de como a experiência ia decorrendo, eu ia retirando várias fotografias e essas fotografias eram enviadas para os alunos. Em função dessas fotografias, eles obtinham, portanto, a análise dos dados e obtinham uma função. Neste caso, dava-me uma função 4,52, portanto, isto aqui não é o simulador que dá valores todos direitinhos, portanto, é o mundo real e o mundo real não dá 4,5 menos 9 ou menos 9, ou com um número assim muito certo. A mesma coisa se passa com outras atividades. Portanto, outras atividades, neste caso, tinham os materiais em casa, eles diziam o que é que tinha que ligar, como tinha que ligar, e a partir daí eram feitas uma sequência de fotografias e eles tratavam os dados experimentais e, neste caso, o objetivo era de ver qual era a corrente para o qual a diferença de potencial era máximo para um painel fotovoltaico. A mesma coisa se passava com outra atividade, por exemplo, a atividade sobre a capacidade térmica mássica, portanto, foi tudo mais ou menos do mesmo género. Além disto, fizemos pequenas atividades, pequenos projetos, onde foi necessário utilizar a máquina ligado a sensores. É claro que eles não tinham acesso aos sensores, mas podíamos discutir algumas coisas. Um dos exemplos é esta atividade que está aqui, que é muito conhecida, que é a combustão da vela dentro de um copo invertido, que aparece em muitos livros. Esta atividade já tem, pelo menos, eu já consegui ver referências desta atividade com mais de 2000 anos, e o objetivo era saber porque é que a água sobe e a vela se apaga. No fundo era isso. Era uma atividade que eles podiam fazer em casa, havia algumas coisas que eles podiam trabalhar em casa. Pelo menos levantar hipóteses, verificar se o nível de água era sempre o mesmo, como é que variações é que havia com uma vela, 2 velas, 3 velas, etc. Só como exemplo, refiro aqui uma das respostas típicas que aparecem nos livros e diz que a vela se apaga porque o oxigênio termina. E nós online, lá fizemos a atividade. A atividade está aqui exemplificada. A vela apaga e o nível de água sobe. Agora, que tipo de análise que temos sempre que fazer? Nós temos sempre que verificar as coisas experimentalmente. Não há volta a dar. Se os livros dizem que é porque o oxigênio se apaga, eu tenho que verificar que o oxigênio termina, eu tenho que verificar se o oxigênio termina ou não. Utilizei, portanto, o C-Lab, um sensor de oxigênio, e verifico que a quantidade de oxigênio que existe no ar, em percentagem, dava à volta dos 20,6. Portanto, vamos realizar a atividade com o sensor, arranjar um sistema para colocar o sensor e pôr lá uma vela lá dentro com um sistema hermético. Portanto, foi isso que foi feito e o resultado mais ou menos típico foi este. Portanto, a vela apaga-se e ainda existe à volta de 17% de oxigênio. Portanto, o projeto desenvolveu-se, um projeto a partir daqui, onde se verifica que as combustões
por exemplo, não terminam quando termina o oxigênio. As coisas estão um bocadinho mais complexas. Conclusões acerca do projeto que nós fomos fazendo ao longo dos meses, a seguir a março, e que ainda hoje perdura. Hoje, nos dias de hoje ainda, à terça-feira à tarde ainda, estamos a trabalhar à distância com algumas situações de máquina calcular, nomeadamente agora a análise gráfica, que os alunos querem continuar a trabalhar também à distância, além de estarem de forma presencial. Verificou-se que a calculadora gráfica foi determinante para promover a aprendizagem da componente prática. Portanto, eles gostaram muito de trabalhar com a máquina gráfica, além de que havia famílias que só tinham 2 computadores ou 1 computador e precisavam de ter outros instrumentos para trabalhar fora, porque na verdade eles não se podiam estar todos ligados ao mesmo tempo. No trabalho prático experimental, os resultados alcançados pelos alunos no ensino à distância foram equivalentes aos do ensino presencial. Portanto, eu fiz um trabalho de análise e, portanto, há sempre aquela complicação da fiabilidade dos resultados da avaliação, como falou o nosso colega anterior. Eu não consigo ter fiabilidade se for a resolver exercícios, se for um teste tipo normal, mas consigo ter alguma fiabilidade se eles analisarem os resultados e interpretarem as coisas comigo, especialmente se forem em pequenos grupos ou de forma individual. E aquilo que eu verifiquei depois de fazer alguns pequenos testes durante este mês, este mês portanto, deste ano letivo, aquilo que se verificou é que os resultados em termos de avaliação que eles tiveram no ano passado são muito semelhantes aos resultados que eles têm agora. Outra coisa que foi importante é que as atividades com a máquina perduram no tempo. Eles perdem um bocadinho a noção de como se resolvem determinados exercícios, mas todas as atividades que eu fiz com a máquina no ensino à distância e que repeti novamente para ver se eles sabiam resolver, portanto, praticamente todos os alunos conseguiam fazer a mesma coisa. Isto aqui fez parte de um projeto maior, a questão das máquinas de calcular, portanto, mas que vai ser publicado nas atas do VPCT 2020, portanto, que é um encontro internacional que vai haver em Vila Real no próximo mês. Também estas atividades tiveram algum realce na comunicação social, portanto, porque achavam estranho como é que alguém andava a fazer ensino experimental à distância, se era possível ou não, e eu acho que a máquina de calcular é um instrumento que pode ser utilizado para este tipo de aprendizagens. Portanto, a minha intervenção é curta, portanto, termino por aqui, depois se tiverem alguma questão, digam-se, faz favor. Muito obrigado. Nós vamos agora passar para uma parte de discussão. Eu vou colocar uma questão a cada um dos intervenientes, mas todos os participantes, que são mais de 300, podem colocar alguma questão no chat que queiram, ou algum comentário ou coisa semelhante que depois nós traremos para o debate. Nós efetivamente tivemos uma situação inesperada de ter que dar aulas à distância. O ensino à distância já existe há muito tempo, em particular em Portugal, existe a Universidade Aberta que já fornece ensino à distância há várias dezenas de anos. Mas o ensino à distância que nós tivemos em tempos recentes e que poderemos ter que recorrer, enfim, com alguma intensidade no futuro próximo. Eu neste momento estou a dar aulas mistas, tenho alunos na sala e alunos que por razões médicas não podem assistir às aulas e então têm a mesma aula presencial, serve também para ensino à distância com a devida transmissão. Pronto, é uma situação nova. Como vocês, eu tive que dar ensino totalmente à distância no fim do ano passado,
do ano letivo passado, e portanto nós todos estamos a aprender e estes momentos de partilha são importantes para a nossa reflexão pessoal, para depois influenciar a nossa prática, a prática de cada um. A Cátia Ferreira estava numa situação completamente diferente, porque ela de ensino presencial teve enquanto foi aluna, porque não conseguiu dar um ano letivo inteiro de ensino presencial. Agora, no futuro, nós vamos usar mais a tecnologia. Claramente as pessoas, mesmo que isso não esteja provado cientificamente, porque estamos todos muito em cima do acontecimento, mas claramente a generalidade das pessoas entendeu que a interrupção forçada do ensino à distância levou a algumas perdas. A interrupção forçada do ensino presencial. E, portanto, toda a gente tem pelo menos a sensação, se não a convicção, de que tem que haver algum tipo de ensino presencial. Mas no futuro, se calhar, haverá um uso maior de tecnologia. Como é que a Cátia vê a sua carreira num mundo futuro onde, com pandemia ou sem pandemia, haverá necessariamente maior recurso a meios tecnológicos? Sente-se à vontade, sente-se motivada, acha que daqui a 20 anos, quando estiver num debate destes, vai, enfim, ter o mesmo entusiasmo que demonstrou na sua apresentação, ou que outra coisa qualquer? O que acha, Cátia? Eu acho que sim, acho que infelizmente nós fomos apanhados de surpresa numa situação com a qual não estávamos a contar, não é? E por termos sido apanhados de surpresa, eu própria, não é? Acabamos por sentir dificuldades porque não estávamos preparados para a situação que estamos a passar neste momento, já começamos a estar mais familiarizados, mas é claro que em março aquilo foi tudo uma surpresa e claro que tivemos todos muito mais trabalho. Eu tive mesmo muito trabalho com o estágio, porque preparar as aulas todas, eu tive de selecionar tarefa a tarefa, ver todas as respostas dos alunos e preparar as discussões, mas isso também foi um desafio e conforme eu referi, acabou por ser proveitoso na questão da gestão do tempo. Para mim ajudou-me muito a conseguir cumprir o plano que eu tinha determinado para a aula, coisa que quando uma pessoa está a iniciar a carreira acaba por ter mais dificuldade, acho que toda a gente compreende isso. E em relação à tecnologia, conforme eu referi, eu tive uma unidade curricular que era tecnologia educativa e de facto nós exploramos diversas aplicações e já na altura tinha ficado o bichinho da tecnologia, por isso eu acho que sim, acho que nós acabamos por ser muito relutantes e é claro que muitas vezes os alunos acabam por utilizar a tecnologia de uma forma incorreta, mas acho que também cabe ao papel do professor estimular a correta utilização e sem dúvida alguma que pode ser uma estratégia muito importante e que facilita o trabalho, conforme eu referi. Acho que daqui a 20 anos vou manter a minha ideia e aliás, eu sou uma pessoa que não gosta de computadores. Eu costumava dizer, eu neste momento tenho uma mesa digitalizadora, é só tecnologia à minha volta. E eu era exatamente o oposto antes disto tudo, portanto eu era papel, computadores era só quando era obrigada e já sou de uma geração que cresceu com tecnologia, mas mesmo assim não gostava muito, mas acho que a minha postura relativamente a isso mudou bastante e acho que não se vai alterar. Mas como é que vê a interação professor-aluno, presencial ou à distância, com uma tecnologia cada vez mais omnipresente? Se os alunos usam mais tecnologias, agora usamos muito a calculadora gráfica, os tablets ainda não se impuseram, os telemóveis cada vez são mais usados na sala de aula, mas com muita resistência. Sabe-se lá o que é que virá a seguir? Como é que a relação professor-aluno imagina, antevê que possa decorrer com tanta utilização da tecnologia? A relação professor-aluno tem sempre de existir, aliás,
felizmente eu espero que a tecnologia nunca substitua as pessoas nesse sentido, porque o professor é muito importante para o aluno, não só porque ensina, mas também porque nós acabamos por acompanhar os alunos e estar com eles e acompanhar o seu crescimento, e essa interação é fundamental. Portanto, a tecnologia não se supõe que vá sobrepor-se a esse papel do professor. Tem de existir sempre, eu acho, é a minha opinião, o equilíbrio entre o presencial e o online. Tem de haver sempre o equilíbrio entre aquilo que se faz na sala de aula e a tecnologia que se leva para a sala de aula. Mas acho que como complemento, quando eu falo em tecnologia, claro que não vou fazer todas as minhas aulas 100% com recurso à tecnologia, se calhar não, mas levar muitas ferramentas tecnológicas que possam estimular a atenção dos alunos, acho que sim, e como o colega referiu há bocado, a utilização dos sensores e os alunos estarem envolvidos nas tarefas, isso é muito importante, porque se eles se limitarem a decorar as coisas, eles vão acabar por esquecer. Se eles experienciarem, acaba por ser diferente, eles conseguem ter uma experiência de ensino melhor, eu acho. Ok, obrigado para já. Estou a ver que no chat já há ali 67 intervenções, que eu não tenho tempo de ler, obviamente, mas tenho quem me ajude. Passava agora ao Hélder. O Hélder fez, em tempo real, um certo número de cálculos e usou uma calculadora que ainda é pouco usada, que é a ClassPad, que tem cálculo algébrico simbólico, que se chama o CAS. Permite, em particular, calcular derivadas simbolicamente, derivadas primitivas, etc., simbolicamente, e de algum modo alargou o leque de funções trabalháveis, porque põe-se a função na calculadora, calcula-se a derivada e usam-se outras ferramentas da calculadora para explorar a função. Neste momento nós ainda não temos em Portugal muita utilização de CAS. Há países onde é permitida, países onde é obrigatório. O caso da Finlândia, efetivamente, os alunos têm nos exames nacionais na Finlândia do 12º ano o acesso via emulador às calculadoras Casio e Texas com CAS, com cálculo algébrico simbólico, mas isso não significa que nós temos de trabalhar, nomeadamente as funções, na sala de aula de maneira completamente diferente, se o CAS calcula derivadas com tanta facilidade, se, enfim, o cálculo manual de derivadas fica um bocado obsoleto, mas não deixa de ser necessário para os alunos entenderem aquilo que faz o CAS. Como é que o Hélder vê este papel onde o cálculo algébrico simbólico tem uma presença, terá, em princípio, pensamos nós, uma presença cada vez maior? É assim, vamos ver. Depende das turmas e depende dos anos, qualidade que estejamos a falar, não é? Porque a tarefa que eu vos apresentei é uma tarefa de 10º ano, não é? Ou seja, maioritariamente 10º ano. Agora, é importante, o Rabartel, na década de 70, 80, é muito importante o aluno ter acesso a vários tipos de representações da mesma tarefa. Ou seja, se esta tarefa for dada, aquela que eu apresentei, que é uma tarefa muito simples e que a generalidade dos colegas que aqui estão presentes certamente a conhecem. Aqui o que interessa é que o aluno tenha a noção, primeiro, num contexto de funções polinomiais e de calculadora gráfica para se ambientar, no fundo, ao conceito, possa trabalhar com a tecnologia e assim desenvolver o conceito de uma forma mais simpática, digamos assim, mais atrativa, não é? E que de alguma forma, como dizia a Cátia, interiorizar melhor o conceito. E não é uma questão de convicção, apresenta isso como uma questão de convicção há pouco, mas é real, portanto há estudos nesse sentido. Portanto, o cálculo algébrico simbólico pode aparecer aqui como uma forma de apresentar o conceito noutra vertente, noutra perspectiva. E realmente
no fundo, por exemplo, o que nós fazemos hoje em dia com o quadro interativo não é muito diferente do que fazemos com o quadro normal, com o quadro branco, quando temos à frente. Se formos ver bem, digamos que temos mais um conjunto de aplicações e temos mais umas coisas que podemos pôr ali, colocar ali, por PowerPoint, podemos ir buscar montes de aplicações, ir buscar vídeos, ir buscar uma diversidade de coisas que o quadro branco não permite. Mas na prática, a calculadora, nomeadamente a ClassPad e outros modelos semelhantes das outras marcas, permitem realmente que o aluno investigue aquele mesmo conceito, agora, de um ponto de vista mais simbólico, ou seja, a manipulação simbólica, o CAS, portanto, o cálculo algébrico simbólico, permitem que o aluno, de alguma forma, interiorize a álgebra subjacente e a simbologia subjacente à matemática, mas, simultaneamente, adquirir de outra forma, de uma forma mais rápida, mais interativa, com menos gasto de tempo, uma economia bastante brutal de tempo mesmo, adquirir esses mesmos conceitos. Claro que, se o aluno não sabe fazer derivadas de x ao quadrado, também dificilmente vai perceber o contexto da calculadora. No entanto, tudo, obviamente, pressupõe-se que ele faça o conhecimento, que tenha adquirido o conhecimento das regras de derivação no 11º, e depois então esta aplicação que foi sugerida ali deve ser feita em simultâneo com a aplicação nas salas de aula, na aula da introdução da derivada, não é? Como é óbvio. Portanto, não pode ser, não é aquela tarefa, tal como foi apresentada a segunda parte, não é para preceder a derivada, o conceito de derivada, como é óbvio, porque senão cai em saco roto. Seria mais, por exemplo, se quiséssemos uma atividade ou uma tarefa que precedesse o cálculo, a derivada, provavelmente seria uma que introduzimos ali uma que, através por exemplo, da geometria, fizesse depois a ligação com a estatística e depois então fazer a criação ou a construção do modelo, utilizando o modelo através de uma regressão quadrática, por exemplo. Uma regressão quadrática, não, peço desculpa, de uma regressão cúbica neste caso. Mas pronto, aí seria possível. Agora, o cálculo algébrico simbólico permite, através do tratamento sob outro ponto de vista, sob outro tipo de representação, permite que o aluno interiorize melhor o conceito. E aí é vantajoso, como outros países já o investigaram, e é possível. Os Estados Unidos, a Finlândia, a Austrália, que utiliza inclusive o cálculo algébrico simbólico nos exames, como sabemos, a Finlândia, a França, a Espanha, aqui ao lado também. Portanto, Portugal está um bocadinho atrasado, mas está um atraso relativo, mas eu acho que não é por aí. Portanto, acho que há uma mais-valia de utilização do cálculo algébrico simbólico, desde que seja feito com conta, peso e medida, com algum bom senso. Não sei se respondi. Sim, perfeitamente. Ora bem, alargando o leque de experiências no ensino à distância, temos um problema suplementar, que é ajudar os alunos. O aluno na aula diz: oh professor, veja aqui, isto não me está a dar bem. E o professor vai lá, tenta perceber, explica. No ensino à distância, Hélder, como é que tu vês o professor a ajudar os alunos a usar a calculadora, cada um deles, 20, 30 ou mais alunos, cada um com o seu problema de digitação na calculadora, de calculadora. Modelo também. Vem todo o tipo de problemas. Como é que tu vês isso? É assim, vamos lá ver. A tecnologia tem coisas boas e coisas más. Uma das coisas que nós enfrentamos, e certamente os colegas aqui presentes enfrentam no seu dia-a-dia, ou enfrentaram o ano passado, na experiência de ensino presencial, de não presencial, se a tiveram, uma das coisas menos simpáticas é a obrigatoriedade de desligar os microfones e desligar as câmaras. Ou seja, o facto de não ver o aluno, não ver a expressão do aluno, não ver muitas das vezes o que é que o aluno... Porque a cara define tudo, ou seja, digamos que como é que alguém dizia, que era... a face do aluno, é a maneira de nós vermos a exteriorização do que ele está a pensar, embora não saibamos exatamente o que ele está a pensar, mas conseguimos perceber se ele está a perceber, se não está a perceber, o que é que se passa ali. Ora, realmente, um dos problemas maiores do ensino online é precisamente esse, é a falta de, muitas vezes, de empatia que o ecrã denota, ou seja, nós temos que lidar mais com a palavra do que propriamente com a visualização da cara deles. Agora,
a tecnologia também tem coisas boas, no sentido em que, por exemplo, como eu disse há pouco, muitas das dúvidas que eu tirava aos alunos é via WhatsApp, eles enviavam ou o mostrador da calculadora, ou o problema que não tinham conseguido resolver, ou a resolução possível que tinham feito, tudo isso eles enviavam por WhatsApp ou por mail ou o que fosse, não é? Ou pelo Teams, porque nós temos no Teams temos realmente o OneNote e temos realmente a possibilidade de eles enviarem os ficheiros quando assim o entenderem. Basta para tal tirar uma fotografia com o telemóvel, passar para o Teams e pronto, e passa para lá. Há essa possibilidade, embora não seja muito simpática muitas vezes, porque a fotografia vem invertida, vem trocada, vem não se vê bem, portanto, etc. Mas pronto, nesse ponto de vista, às vezes é um bocado chato, mas de qualquer das formas, todas essas tecnologias associadas permitem que realmente nós possamos ajudar o aluno, se houver esse interesse. Agora, há o problema como na APM, nomeadamente no nosso grupo foi discutido, quando se passou para o online, é realmente o problema de acesso à própria informação através da tecnologia, porque nem todos os alunos têm acesso à tecnologia. Agora, há o esforço de parte das escolas, e nós na minha escola tem essa possibilidade, que todos os alunos têm um computador, pelo menos, quer dizer, todas as famílias têm pelo menos um ou dois computadores, que permite esse acesso a essa facilidade. Provavelmente num meio rural, um meio mais pequeno, essa facilidade não é tão grande, como é óbvio, portanto, o que dificulta esse trabalho. Nós, na minha escola, na António Damasio, também é uma escola que foi intervencionada, uma escola com computadores relativamente recentes, todas as salas têm quadros interativos, portanto, só para ter uma noção, portanto, facilita toda essa dinâmica de trabalho. E, portanto, há uma predisposição dos professores, todos utilizamos os PowerPoints, todos utilizamos os OneNotes, quando nos apetece, quando utilizamos todos os mecanismos associados a esta tecnologia, todos os programas associados a esta tecnologia, que facilita bastante. Não é? Agora, parte tudo de uma predisposição do professor para ajudar o aluno, e voltando à tua questão inicial. Ou seja, se o aluno estiver predisposto, tiver acesso a essa tecnologia, então com certeza que consegue ajudar. Depois há o cuidado, como viram há pouco, aquela função nem por nada queria entrar, não é? Quer dizer, quando estava a digitalizar, isso acontece muito nas aulas, portanto é preciso algum cuidado, alguma atenção, mesmo na troca dos ecrãs, na partilha dos ecrãs. Muitas vezes estamos a pensar que estamos a partilhar e não estamos, como aconteceu há pouco com a Cátia, que é um problema que é recorrente e nós todos, certamente todos passámos por ele, e depois de vez em quando temos que nos lembrar, temos que perguntar, estão a ver? Pronto, é possível sempre ajudar, é possível, desde que o aluno tenha interesse e desde que criemos essa motivação, é possível ajudar. Depois há que criar esse elo, como eu lhes disse há pouco, com o aluno, para que realmente utilizemos o WhatsApp e todos os mecanismos auxiliares de apoio ao aluno, para que realmente isto funcione. Muito obrigado, Helder. Agora, desculpa lá, só mais uma coisinha. Esta questão envolve problemas de partilha, ou seja, partilha de dados, porque o acesso ao WhatsApp é feito através do telemóvel e o aluno tem que ficar com o nosso telemóvel. É chato, está certo, mas é um mal menor no meio disto tudo. Mas também há outras ferramentas, não é? Agora usa-se muito o WhatsApp, mas também se poderia usar, por exemplo, aqui no Zoom também estamos no chat e o Zoom permite, por exemplo, a criação de salas em separado, pequenos grupos, e o professor pode ir saltando de grupo em grupo para discutir com cada um mais de perto e a verdade é que a possibilidade de ter acesso a um emulador da calculadora também permite partilhar o ecrã e mostrar exatamente o que cada um está a fazer. Claro que o professor não pode estar a pedir a 30 alunos que partilhem o seu ecrã e a ver o ecrã de cada um, mas também na sala de aula o professor não pode estar a falar individualmente com 30 alunos, porque quando chega a falar com o último aluno, já o primeiro nem se lembra qual é o tema que está a ser trabalhado, não é? Quer dizer, não... Há limitações naturais. Mas, de algum modo, e eu concordo totalmente contigo, a tecnologia alarga os possíveis âmbitos de intervenção. Claro que tem que haver cuidados, tem que haver alguma precaução. Por exemplo, a Universidade de Coimbra este ano tem um sistema próprio de videoconferência que pretende não depender de servidores exteriores à universidade. O Zoom tem o problema de nós estarmos a passar por servidores, alguns na Europa, que permitem esta comunicação. É um software muito bom, porque nós estamos aqui neste momento 310 participantes e de vez em quando cai alguém, mas no geral a comunicação está a funcionar bastante bem e não é fácil. Não é fácil ter
310 transmissões de vídeo a correr em simultâneo com não sei quantas sessões, porque não somos os únicos a fazer sessões, não é? De modo que a tecnologia é uma grande ajuda, agora é preciso efetivamente saber usá-la, não ter cuidado com as questões de privacidade, etc., mas realmente tem muitas ferramentas à nossa disposição. Professor José Jorge Teixeira, um professor de Físico-Química que leva o ensino experimental à letra e faz muitas experiências, mas percebemos da sua apresentação que o ensino à distância limitou um bocado o âmbito da sua intervenção, porque na realidade o material que tem à sua disposição na sala de aula ou no Clube Experimental de Ciências ou qualquer outro local da escola não está à disposição dos alunos no ensino à distância. Usou um software de modulação num dos exemplos, mas a modulação não é a realidade, não é? A modulação é uma coisa diferente. Como é que vê, e vamos supor que o ensino à distância vai aparecer e reaparecer não sei quantas vezes no futuro, como é que vê a possibilidade de fazer realmente experiências mais completas? Pronto, mostrou aquela experiência muito interessante da vela e, enfim, há coisas que realmente os estudantes podem fazer em casa, mas ficam limitados. Como é que vê o papel da tecnologia para tentar incentivar mais esse ensino verdadeiramente experimental e, por opção ou por necessidade, à distância? Ora bem, se quisermos fazer as atividades práticas do programa, é um bocadinho mais complexo, porque muitas delas exigem equipamento um bocadinho mais sofisticado que os alunos não podem transportar para casa, quer dizer, podem, mas a escola não tem capacidade, portanto, para dar um exemplar a cada um. No meu caso, portanto, esta é uma história bem mais complexa, portanto, nós entramos em confinamento no dia 13, os alunos queriam continuar a desenvolver projetos, nós estávamos a desenvolver projetos no âmbito dos carros solares e elétricos e até estávamos a fazer um protótipo de um barco comandado à distância, tipo um drone, para fazer análise em águas, por exemplo, do rio. Eles que não queriam de maneira nenhuma terminar a parte do ensino experimental, então eu desenvolvi um projeto na altura e começamos a trabalhar logo na segunda-feira à distância. E esse projeto envolveu então as máquinas de calcular e envolveu um outro dispositivo tecnológico, que foi o microbit. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi começar a aprender a programar no microbit e a utilizar a máquina de calcular para essas experiências que eram possíveis de fazer em casa. Eu realço que a tecnologia não é o mais importante nisto tudo. A tecnologia deve servir para ajudar os alunos a pensar. E muitas pessoas esquecem-se disso, porque a formação principal deve ser a formação de base. E a formação de base é os alunos aprenderem bem matemática, aprenderem bem física, que eu até os digo que física é matemática divertida, e aplicar isso a situações do dia a dia. Aliás, eles conseguiram fazer várias coisas engraçadas, algumas sem máquina, como por exemplo, conseguiram fazer com o microbit um sistema que detecta quando a mão está próxima da cabeça, por exemplo. Conseguiram fazer com um microbit um sistema que, colocado no frigorífico, diz qual é a temperatura do frigorífico, quando o frigorífico abre, o número de vezes que abriu o frigorífico, se mexe num determinado alimento, etc. Portanto, nós temos que pensar outras formas de fazer as coisas. Agora, não há nada que substitui o ensino presencial. Mexer é extremamente importante. Há instrumentos que só se aprende mexendo. Por vezes, um pormenor pode nos levar 2, 3 dias de trabalho a perceber como é que as coisas funcionam. O virtual simplesmente é uma espécie de um desenrasque para podermos fazer outras coisas. Muito bem. Realmente nós não podemos levar
um kit de sensores à casa de cada aluno e depois muda a turma, é levar a casa dos outros alunos e dos outros alunos andar a ter... Isso é impossível. Mesmo que nós imaginemos uma boa evolução tecnológica, não há possibilidade de fazer isso. Mas... Sim, mas por acaso meus alunos tinham um kitzinho que era um microbit que custava à volta de 19 euros, cada um tinha o seu. Portanto, a escola, eu disponibilizei a cada um deles um microbit. Tinham a máquina de calcular, porque eles compraram a máquina de calcular, no início, era um 10º ano, 2 ou 3 não tinham, mas utilizavam o emulador. Mas para aparelhos mais complicados, portanto, é óbvio que não podem ter isso em casa, a não ser trabalhar com laboratórios virtuais, portanto, onde eles se ligam, mas também nem todos os alunos aprendem depois da mesma forma. Mas isso do microbit, já agora, como é que fez? Produziu-os na escola? Não, o microbit é uma espécie de um cartão de crédito, tem uma espécie de um processador, é um mini computador, que depois pode ser programado em make code pela internet. Pode-se usar até um telemóvel para fazer a programação. Faz-se uma programação básica portanto, nem sequer é preciso escrever, é por blocos. E eles foram aprendendo a programar e fizeram trabalhos muito giros. Aliás, o primeiro trabalho que eles fizeram, como eram alunos do articulado de música, foi fazer músicas. E, portanto, eles programaram músicas e deram músicas bastante giras, do Star Wars, por exemplo, fizeram isso. Depois, olha, a segunda atividade foi de matemática. Foi fazerem a simulação do número, da saída dos números do Euromilhões. Eu posso mostrar o que é o microbit, que eu tenho aqui só um momentinho. Está aqui a ver esta caixinha? Sim. Pronto, e o microbit, no fundo, cada aluno meu tem isto. Pronto, posso-lhe aqui mostrar. Este aqui já tem aqui uma programação. E, por exemplo, ele foi ligado, está programado para, porque foi uma conferência e mostrei isto, está programado, mas depois é que está ligado. Olha, por favor, em frente ao corpo, porque senão o fundo ataca. Aqui, pronto. Sim, assim vê-se. Pronto. E depois... 19 euros, é? Vendido comercialmente 19 euros, é? Menos 19 euros já consegue-se já por 17. Uhum. Pronto, ele agora está a dizer, eu programei-o para meter no frigorífico, por exemplo, e se agora eu aproximar uma luz, que significa a porta do frigorífico abriu, ele emite um alarme e dá-me depois aqui a temperatura a temperatura do frigorífico, neste caso, é a temperatura que está aqui fora, e diz-me quantas vezes é que a porta abriu. Se eu mexer, eles disparam alarme e o alarme significa que mexeram, por exemplo, em alguma parte do frigorífico, por exemplo. Isto aqui dá para fazer, isto é um mundo. Sim. Aprende-se matemática, aprende-se física, aprende-se sobre biologia, aprende-se sobre isso tudo. E foi aqui, o tempo principal que eu passei com os alunos, desde aquele dia 13, durante aquelas férias e depois durante aqueles 15 dias iniciais, antes do formalmente tal ensino à distância iniciar. Quando começou o ensino à distância, então introduzimos as máquinas de calcular e começamos a fazer os trabalhos práticos em função, portanto, das máquinas de calcular e até utilizamos, como cronómetro, utilizamos este aparelho. Agora, é claro que se for dar aulas de química, como é óbvio, eu não consigo dar uma aula de química em casa, não é? Misturar aquilo tudo, portanto, isto tem limitações. Mas pronto, mas isto aqui é um instrumento que tem algum futuro, foi feito aqui há uns 4 anos pela BBC e neste momento está a começar a ser utilizado pelas escolas inglesas e por muitas escolas à volta do mundo. Sim, há algumas coisas dessas. Houve aqui uma pessoa no chat que perguntou se isso era tipo o Raspberry Pi. Sim, é do mesmo género, só que é barato. Eu posso utilizar isto assim conforme está, posso ligar um monte de sensores. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz com eles também foi ligar isto a um sensor de umidade de solo e um sensor de temperatura e ligado a uma bomba de água, e ele só rega quando a umidade do solo é baixa, por exemplo.
sim. Portanto, isto aqui, no fundo, é a robótica onde se pode aplicar matemática, física. Sim. Muito interessante, muito interessante. E o que me diz, eu já há alguns anos que ouço falar nisso, mas não vi grande impacto. O que me diz das experiências mais complicadas, que são realizadas num local afastado e que nós podemos controlar à distância, que nós podemos dar instruções à distância para a experiência para que foi montada funcione e dar diferentes valores e experimentar a ver os resultados. Acha que esses laboratórios controlados à distância têm futuro no ensino? Acho que sim. Então, há coisas que as escolas não podem comprar e os alunos podem aprender outro tipo de coisas. Mas não é muito a minha política. A minha política é estar em contacto com os alunos. Estar em contacto, incentivá-los, mostrar como é que as coisas funcionam realmente, ver todos os pormenores do aparelho, mexer. Isso aí é que atrai um aluno. Porque os meus colegas ficam admirados como é que os alunos vêm todas as sextas-feiras, à tarde, que eles podiam ir para outro sítio qualquer, vêm sempre ter comigo. Aliás, tenho um problema neste momento, é que eu tenho 30 alunos a querer ter comigo, eu só queria 15. E não sei como é que vou resolver o assunto, não é? Porque eles querem continuar a fazer ensino experimental, mexer nas coisas, e eu não consigo arranjar a segurança para isto tudo, porque estar ali a desenfatar estes instrumentos todos é impossível. Eu consigo ter um conjunto de instrumentos, aqueles alunos mexerem, ficar ali uma semana e mexerem outros alunos. Agora, todos os alunos a mexerem quase ao mesmo tempo é extremamente complicado. Pois é, mas realmente às vezes dizemos, mas tu vês com as mãos, vê com os olhos. Não, realmente as pessoas veem com as mãos, quando mexem é que veem as coisas. Muito bem. A Ana Paula Jardim esteve ali atenta ao chat, não foi, Ana Paula? Foi. Que perguntas é que surgiram aí do chat para os participantes no nosso debate? Olha, assim, bom dia a todos para já tinha dado há pouco, mas já chegaram entretanto outros colegas. Assim, na generalidade, temos aqui os parabéns ao encontro, portanto, aqui muita gente a agradecer e a dar os parabéns por esta formação, desta forma, e a cada um dos participantes em particular. Também se pede que, se for possível, que os participantes, que os que tiveram a apresentar, possam também partilhar com os restantes elementos que estão inscritos, portanto, as suas apresentações. Portanto, isto assim em termos muito gerais. Entretanto, tenho aqui uma questão para o professor José Jorge, a perguntar, portanto, a colega Anabela, estudante, a perguntar se a grelha que ele apresentou, portanto, do AL 1.2, se foi filmada pelos professores e se o vídeo foi enviado aos alunos, foi pelo professor e o vídeo enviado aos alunos. Portanto, a pergunta é essa. Da 1.2? Sim, o AL 1.2. E ainda há aqui um colega que... Desculpe, se a grelha foi filmada pelo professor e se o vídeo enviado aos alunos. Ok, o vídeo foi enviado aos alunos, eu posso enviar um vídeo a cada aluno porque é muito fácil eu mudar o vídeo, basta mudar um parâmetro na programação do emulador. Pronto. A grelha é um exemplo, cada aluno resolve como quer. Se quiser pôr uma régua atrás, ou pode pôr uma régua, pode fazer marcações, é conforme calha. São coisas do dia a dia, cada aluno faz como o material tem em casa. Eu penso que tem a ver com o facto dos valores serem muito parecidos ou muito semelhantes, que eles acharem que tinha sido a mesma grelha. Penso que terá sido essa a questão. Não percebi, a mesma grelha... Terem trabalhado todos com a mesma grelha e não propriamente terem feito grelhas individuais. Eu só mostrei resultados de um aluno. Pronto, então provavelmente foi essa a questão. Sim. É só de um aluno. Cada aluno depois envia-me um ficheiro com cada resultado. Por isso é que há uma maior fiabilidade na questão da avaliação, porque além disso eu tenho uma entrevista com cada aluno para saber o que é que foi feito, individualmente. Entretanto, também para si, há aqui um colega que pergunta, portanto, que se realmente consegue ou conseguiria fazer todas estas propostas que estava aí a referir em contexto de aula
cumprindo o programa do secundário, portanto da Físico-Química, e obtendo bons resultados em exames nacionais. Portanto, tem a ver depois com a projeção a nível de exames e de resultados. E em questão, portanto, tendo nas suas 4 turmas, com 22 alunos, e queria saber se achava que o grau de participação, se eles podiam participar todos, participariam todos, sendo 4 turmas, com 22 alunos, em sala de aula, com todos estes projetos, conseguiria cumprir e se realmente teriam bons resultados em exames nacionais. Ora bem, eu sou professor como os colegas, portanto, professor de Física e Química. Obviamente não tenho 4 turmas, o que mais posso ter no secundário são 2 turmas. Não é? Porque isso aí já preenche praticamente o horário. Normalmente é 2 turmas do secundário e uma do básico e preenche um horário, portanto, o tal horário das 24 tempos. É claro que faço os trabalhos todos, como é óbvio, a maior parte dos professores fazem os trabalhos todos, que são os trabalhos que são obrigatórios. Em paralelo, eu tenho um clube onde os alunos voluntariamente vão lá fazer outras coisas. Podem fazer estes trabalhos práticos e podem fazer outras coisas que é o desenvolvimento de projetos. Normalmente desenvolvo 3 ou 4 projetos por ano que não têm resposta óbvia. Portanto, muitas vezes eu estou a fazer aquilo também pela primeira vez e vou aprendendo. Mas isso aí é voluntário. Agora, as aulas cumpro aquilo que os departamentos dizem que a escola diz. Relativamente aos resultados, eu também tenho um artigo publicado sobre resultados e aquilo que verifico é o seguinte: os alunos que trabalham comigo no clube, quer no ensino, quer na nota, na classificação final de frequência, quer no exame, têm sempre uma classificação em média superior a... Isto varia de ano para ano, um valor e meio, até um ano que até foi cerca de 5 valores. E o resultado é mais ou menos o mesmo na classificação interna e no exame. Não há grandes variações. Relativamente aos resultados, isto aqui é como tudo, quer dizer, depende também da fornada de alunos que uma pessoa tem. Já tive resultados excelentes, quando eu digo excelentes, digo de topo. Por exemplo, houve um ano que, isso aí foi o limite máximo que eu tive, de Coimbra para cima no exame nacional, e na altura foi o exame nacional, até foi de 12º, foi a disciplina que teve melhores resultados, em todas as disciplinas foi ter melhores resultados a nível nacional. Portanto, eu vi aquilo por disciplina, portanto, e foi nesse exame de Física. Já tive resultados muito bons e também já tive um ano que houve resultados que não foram nada significativos, portanto. Foi a fornada um bocadinho mais fraca e portanto, aconteceu isso. Agora, para mim não é só os resultados do exame que me interessam, eu quero que eles também cresçam como pessoas e quero que eles saibam apresentar projetos em público e saibam trabalhar com a comunidade. Portanto, não é só a questão do exame que é fundamental. E isso aí é extremamente importante. E o importante para mim é que já trabalho assim com eles desde 2006, é pegar naqueles alunos que já terminaram o curso e perguntar: olha, o que é que te recordas de Física? E a maior parte deles o que me dizem é aquilo que a gente se recorda já nem é muito bem a matéria, porque muitos deles nem sequer seguiram carreiras profissionais, alguns deles, muitos seguiram, mas outros não. Aquilo que eles se recordam eram os projetos que eram desenvolvidos e aquilo que eles souberam mexer e que souberam trabalhar. Portanto, espero que tenha respondido à questão que foi colocada. Entretanto, professor Jorge, tenho aqui mais 2 questões para si. Tem a ver com o microbit. Pergunta a Ana Margarida da Cásio se pertence à escola ou são adquiridos pelos alunos e se o professor pertence, o clube que refere aí ao Clube de Ciência Viva na escola. Ora, isto é assim, respondendo à primeira questão, nós começamos a ver isto dia 13, cada aluno tem o seu microbit e aquilo que eu fiz logo no dia 14 foi telefonar uma série de empresas a ver se nos financiavam o projeto. Quer financiassem, quer não financiassem, eu ia conseguir arranjar os microbits, que também não são assim tão caros como isso. Por acaso, foram todos financiados por uma empresa em Lisboa, depois de eu ter falado para que é que aquilo iria servir, não é?
Portanto, também temos que ter a iniciativa, um bocadinho a iniciativa, não estar um bocadinho parados. Portanto, contar com as empresas privadas, não é? E não estar só à espera do diretor da escola ou da escola. Quando o diretor da escola soube, já estava tudo feito, não é? Já estavam os microbits entregues, já estavam os miúdos a trabalhar e por aí fora. Depois a escola até acabou por comprar para outros alunos. Portanto, no fundo, temos também de nós que dar o nosso passo. Relativamente à segunda pergunta, que era, já me esqueci, se era um clube de ciência viva. Sim, sim. Portanto, eu na altura, quando ganhei o Global Teacher Prize, depois no ano seguinte apareceu esses tais clubes de ciência viva. Eu não tive tempo de fazer a candidatura da escola. A escola depois fez, outro professor fez a candidatura. Entretanto, nem sei muito bem o que é que eles fizeram, mas eu não enverdei pelo Clube Ciência Viva porque eu tinha muitos projetos em mente e eu queria trabalhar com os projetos que eu tinha. E quando as coisas começam a ser muito burocráticas e começam a levar muito tempo, portanto, eu, em princípio, para os próximos 4, 5 anos já tenho muito que fazer, portanto, não acabei por deixar a parte do Ciência Viva para outro colega e levou aquilo para o segundo ciclo, mas penso que só agora que estão a começar a fazer alguma coisa. Certo. Só corrigir aqui um lapso. Portanto, a pergunta era da Ana Ferreira, a primeira, e a segunda era da Catarina Ramos, que foi, entretanto, enviada pela Margarida, para que eu pudesse depois também dizer. Há mais uma questão aqui do Carlos Gomes, e pergunta se a programação desse microbit se foi ensinada ou se deixou os alunos aprenderem por si. Ora, eu fazia algumas sessões online, ia ensinando cada uma das partes dessa programação. Depois, os trabalhos eles faziam por eles. Portanto, eu dava vários exemplos. Como é que se trabalhavam várias coisas. Eu também não sabia nada, nem sequer eu sabia ligar. Portanto, andei ali 3 ou 4 dias a tentar perceber como é que isto funcionava, vi que sabia programação. A programação não é nada de especial, isto aprende-se muito bem. O mais complicado é depois ligar os sensores. E depois eles davam asas à sua imaginação e pode crer que eles durante 15 dias não fizeram outra coisa senão andar com o microbit, porque eles não podiam sair de casa. E então até chegou a haver guerras em casa porque as pessoas punham lá o microbit no frigorífico e já havia frigoríficos que tinham sido abertos 40 vezes, já haviam coisas que tinham sido roubadas e, portanto, aquilo tratava tudo. Aquilo foi o fim da macacada e tive de mudar para outras coisas. Porque depois começavam os pais, isto aqui assim é muito complicado. Assim, pois pronto, está bem, então a gente vai fazer outros projetos. Mas fizemos projetos, coisas giras de matemática, de física, por exemplo, usamos o microbit. Um aluno queria se lembrar como é que se calculava a distância que estava uma trovoada e programamos o microbit, no fundo é um cronómetro, carregava-se aqui num botão quando se via a luz, no outro botão quando se ouvia o som e, portanto, ele dava a distância que estava uma trovoada. Portanto, foi um tempo rico de aplicação de coisas de física e de matemática. Só para recordar uma coisa, uma atividade onde todos os alunos cometeram um erro, foi na programação dos números do Euromilhões, que eles esqueceram que depois de sair um número já não podia sair a segunda vez. Portanto, foi o erro sistemático de toda a gente. Certo. Tenho aqui mais uma questão, que é saber se o colega Carlos Gomes, portanto, se os sensores também tinham de ser comprados. É sim, os sensores também têm que ser comprados, mas o próprio microbit, o microbit está aqui, já tem alguns sensores. Tem um sensor de temperatura, mas não é bem um sensor de temperatura. O que ele tem é um sensor que mede a temperatura do processador, mas dá para funcionar. Tem um sensor de luz, tem um acelerómetro, que é muito engraçado, porque depois quando programamos colocamos isto, por exemplo, no pulso e memorizamos a posição do acelerómetro e quando um aluno colocava isto no pulso como se fosse um relógio, fizesse este movimento próximo da cabeça, ele disparava um alarme, punha aqui uma caveira e, portanto, é assim uma coisa interessante. Agora, sensores mesmo
para ligar a isto, por exemplo, para fazer uma estação meteorológica ou outra coisa qualquer, tem que se comprar à parte, mas há caixinhas onde vendem bastantes sensores e não são assim tão caros como isso. Eu penso que comprei, eu depois acabei por adquirir várias caixas, uma caixa de sensores, acho que era à volta de 70, 80 euros, mas tinha umas dezenas de sensores, não dá para ter muita coisa. Em relação a questões, espera, aqui está a cair mais duas. Qual é a opinião do professor da Físico-Química sobre o facto da máquina de calcular estar em modo de exame, ter de estar em modo de exame? Concordo plenamente porque pronto, os meus filhos também já passaram por isso, os dois, pronto, também já fizeram um exame de Física. Se não tiverem modo de exame, posso lá pôr uma série de texto que pode ajudar muitos alunos a responder determinadas questões. Se bem que cada vez é mais difícil, cada vez as perguntas não são tão direcionadas, eles têm que pensar, mas o modo de exame atrapalhou um bocadinho no início, porque há vários tipos de calculadoras, mas pronto, neste momento acho que isso é uma coisa que já está ultrapassada. Os alunos aceitam isso muito bem, vão para o teste, já está em modo de exame. Não vejo problema nenhum. Porque é sempre aquilo que eu digo, esta tecnologia não é uma tecnologia muito complicada, não tem muitos graus de liberdade como tem as outras. No fundo é para centrar o aluno na física e na matemática. Portanto, o grande objetivo que eu sempre digo é ajudar os alunos a pensar. E podem vir 500 tecnologias, porque ajudar os alunos a pensar o que é fundamental. Podem vir outras tecnologias, mas a matemática há de ser a mesma ou parecida, a física a mesma coisa e todas as disciplinas de base a mesma coisa. Certo, a pergunta foi do colega José Luís e agora a Inácia Capucho pergunta qual a diferença na programação entre o microbit e o Arduino. Eu nunca programei em Arduino, mas no fundo a programação, como todas as linguagens de programação, é só uma questão de uma pessoa se habituar. Aliás, o microbit foi feito para crianças. Se fizermos isto com aqueles blocos, é muito fácil trabalhar. Portanto, é só puxar os blocos, fazer um conjunto de desenhos e trabalha-se muito bem. Agora, se forem escrita, se for escrita já é um bocadinho mais complicado. Por exemplo, e depois tem lá uma tecla que dá para sair os blocos e fica a programação noutras linguagens, por exemplo, o Python também, aparece lá o Python. Também estou curioso, depois de um dia aprender aqui Python para alterar aqui alguns dos sensores que eu tenho aqui, para poder adaptar a algumas atividades. Mas se forem à internet, escrevem make code, com capa, aparece-vos logo portanto, o sítio onde se programa. Isso basta simplesmente um browser e nem precisa de ligação à internet. É a grande vantagem que isto tem. Faz com um simples telemóvel, não é necessário cá grande coisa. Relativamente a questões, eram estas apresentadas, no entanto, só referia aqui que algum comentário de alguns colegas que a realidade online depende do tipo de alunos que temos e da vontade dos alunos de aprenderem e que a realidade online não permite ainda perceber se eles estão a compreender ou não aquilo que estamos ali a explicar ou a desenvolver. Só desculpa, eu por acaso vi esse comentário e concordo, mas se a metodologia for ativa, já permite um bocadinho perceber se os alunos aprendem ou não. Eu tomei o início, e isso aí foi um risco que eu tomei e disse na escola, eu não vou avaliar testes, eu vou avaliar aquilo que os alunos conseguem fazer. Os testes vou avaliar em setembro. Em setembro a gente vai fazer uma revisão, porque até parecia que na altura ia haver 5 semanas para a gente consolidar as aprendizagens e, portanto, estão a ser utilizadas essas 5 semanas, já foram feitos alguns testes. Da parte prática, eu não preciso fazer nada porque isso é uma parte que eles dominam, porque foi a parte que eles trabalharam, com a tal metodologia ativa. Ok. Também se fala aqui a nível de programas, da reformulação, da necessidade de reformular os programas da disciplina, pois o atual currículo é difícil e é difícil encontrar tempo para realizar este tipo de atividades. O atual, portanto, não permite e também o facto de ser complicado responder, por vezes, quem tem 4 turmas, estas 4 turmas,
ao número elevado de mensagens que caem quando temos tantos alunos a trabalhar e a responder. Portanto, é quase impossível para um professor responder a tanta mensagem. E também aqui alguém a referir que no ensino secundário o trabalho online faz relativamente bem, até gostou de o fazer, mas a nível de terceiro ciclo já não é assim tão bom, e levantou-se várias questões e vários problemas, porque são os miúdos muito mais novos, evidentemente. Também o Nuno Angelino comenta, para acabar, que a utilização das aulas, ele utiliza tecnologia nas aulas e gosta de o fazer, no entanto fica muito decepcionado porque no ensino superior, quando os alunos lá chegam, não têm esse acompanhamento. Portanto, há aqui uma quebra entre o ensino secundário e depois aquilo que vão fazer no ensino superior, que ele diz que aprendem mais e melhor, mas depois é para esquecer. Portanto, será o comentário do colega. E penso, Jaime, que por este lado... Chegamos à hora, cumprimos o estabelecido, temos uma grande participação, estou a olhar ali 309 participantes. Eu acho que as intervenções, tanto inicialmente como na discussão da Cátia Ferreira, do Hélder Martins e do José Jorge Teixeira, foram excelentes e esclarecedoras e motivadoras para fazermos mais, melhor, diferente e inovarmos. E como eu, em particular, estou em casa, não estou na universidade sequer, não tenho a facilidade de usar a rede da universidade, que é mais rápida, estou meramente em casa. A transmissão parece-me, da minha parte, que correu tecnicamente bem, ouvi perfeitamente todos os intervenientes, partilharam, enfim, tenho aqui 20 ecrãs de pessoas, portanto está muita gente. Eu acho que cumpri os nossos objetivos, espero que tenha sido do agrado dos participantes e certamente com o entusiasmo deste debate haveremos a APM, o Grupo Casio Mais, outras entidades, haveremos de organizar mais.